Samurai X Remake Episódio 8 comparativo com o mangá e o anime de 1996. O início do episódio é bem parecido com a versão de 1996, temos a Megumi sendo perseguida por um cara. A diferença para a versão de 1996 é que essa perseguição acontece ali no meio das pessoas, e aparece já os dois caras que estão atrás dela. No mangá temos alterações da ordem que as cenas aparecem. Primeiro aparece a Kaoru procurando pelo Kenshin no dojo, e falando nessa cena é nesse momento logo após ali a Megumi aparecer que nós temos a cena da Kaoru. Na versão de 96 teríamos a cena primeiro do Kenshin e o Sanosuke jogando. Além disso, a cena da Kaoru é muito mais curta, ela só aparece treinando com o Yahiko e comentando sobre o Kenshin estar jogando. E ela está aborrecida porque o Kenshin está demorando a voltar. O remake, apesar de alterar as ordens das cenas nesse começo, aqui é bem mais fiel ao que temos no mangá. A cena do Kenshin com o Sanosuke fazendo as apostas começa já com uma diferença que tem muito mais gente ali no local das apostas do que na versão de 96. E agora temos a diferença mais gritante do anime clássico para o mangá e também a versão remake do anime. Na versão do clássico, o Kenshin e o Sanosuke não conseguem vencer nenhuma das apostas, enquanto na versão nova e também no mangá, o Kenshin consegue adivinhar os resultados e eles ganham todas as apostas. Por que mudaram isso no anime clássico? Talvez eles acharam que seria mais engraçado o Kenshin errar e que o fato dele saber o estilo Hitei Mitsurugi não ajudava ele a ser bom na aposta com dados. Na versão do mangá temos ali alguns momentos mais cômicos em relação à forma como o autor desenhou o Sanosuke, por exemplo, o que não acontece na versão do remake. Já no clássico as interações são diferentes porque eles não ganham as apostas. Temos até alguns diálogos parecidos na versão clássica em relação ao remake e o mangá, porém na versão clássica o momento deles ali jogando é mais divertido, mais engraçado, eles até fazem piada que o Sanosuke é que parece um bandido, e o próprio Kenshin concorda com os amigos do Sanosuke e eles caem na risada. Além de outros momentos engraçados do Sanosuke interagindo com o Kenshin porque ele não está ajudando ele a ganhar. Na versão do clássico ainda tem a diferença de que Sanosuke está devendo, e então ele está fazendo de tudo para tentar ganhar uma aposta porque ele deve o Iota. Na versão do clássico mostra algumas imagens do Iota, enquanto a versão do remake segue o mangá explicando sobre o ópio. No clássico ficou de fora essa parte do Kenshin pensando sobre a estranheza de alguém conseguir tanto ópio sendo uma pessoa comum e o ópio ser algo tão caro. Só mostra o Sanosuke querendo saber quem vendeu o ópio para o amigo dele. A chegada da Megumi no local de apostas é bem parecida em todas as versões, com a diferença que a espada do Kenshin lá na versão do clássico ela está do lado dele no chão, enquanto na versão do remake, também no mangá, a espada está apoiada no ombro dele. Na parte que a Megumi abraça o Kenshin e pede ajuda a ele, ficou mais parecida à versão clássica em relação ao mangá do que essa versão nova, porque eles tiram aquele alívio cômico do Kenshin com os olhos esbugalhados. Na versão do remake, que segue fielmente o mangá, o Sanosuke taca o pé na cara de um dos homens. Na versão do clássico, alguém joga aquela tigela que eles estão utilizando para rolar os dados. Nem dá pra gente saber quem foi que atirou a tigela. Nessa versão do remake, quando o Sanosuke fala sobre o Takeda Kanryu, não mostra uma imagem ilustrativa dele como acontece no mangá e na versão clássica. O Beishimi na versão do remake, ela tá um tanto diferente do mangá, inclusive a versão do clássico também não era exatamente igual aos traços que temos da criação desse personagem lá no mangá. E uma curiosidade estranha sobre ele é que as leitoras na época do mangá, elas achavam esse personagem kawaii, ou seja, um personagem fofo, e ele é um cara ainda mais baixo do que o Kenshin. Nessa versão do remake temos uma diferença em relação ao mangá e também o clássico, porque os amigos do Sanosuke vão pra cima do Beishimi, e então ele os ataca. Mas no mangá os caras não fizeram absolutamente nada, assim como na versão do clássico eles são atacados assim de graça. E isso fazia com que ele parecesse ainda mais cruel, afinal ele atacou dois caras que nem estavam fazendo nada. Em seguida o Beishimi ameaça a Megumi dizendo que vai esmagar as pernas dela. O que no mangá é mais objetivo, ele diz que vai lançar aquelas esferas perfurantes na perna dela. Talvez aqui a tradução e a legenda da Crunchyroll não tenha sido muito boa. E nessa cena que o Kenshin defende a Megumi usando o tatame dali do local, eu confesso que eu prefiro a versão do clássico. O Kenshin parece muito mais intimidador. Quando o Sanosuke e o Kenshin golpeiam o Beishimi, me pareceu um pouco sem graça aqui no remake. No mangá e na versão clássica parece que o golpe que eles deram foi muito mais poderoso. No clássico eles até exageram um pouco mais porque o cara atravessa a parede, além de quebrar parte dos dentes. Diferente do mangá que o cara cai ali mais ou menos parecido com a versão do remake. Assim como no mangá, nessa versão de 2023, a Megumi oferece ali uma recompensa pro Sanosuke e o Kenshin se eles ajudarem ela a fugir do Kanryu. E é quando o Sanosuke tenta retirar mais informações, ele é um pouco mais agressivo com a Megumi, segurando o braço dela, ela tenta se livrar dele, então ali cai o ópio e o pessoal identifica que é aquilo. Na versão clássica não tem esse diálogo entre eles ali, já passa direto pra Kaoru treinando no dojo junto com o Yahiko.
e a descoberta do ópio é muito mais à frente que o Sanosuke descobre. Foi excluído do clássico também essa parte deles comentando que o Kenshin talvez tenha perdido nas apostas e que ele voltaria só de cueca. Então não tem essa parte que a Kaoru fica imaginando isso. Aliás, no mangá, essa parte do Kenshin é ainda mais cômica. A interação da Kaoru e a Megumi inicialmente é bem parecido com o que temos no mangá, porém no mangá, claro, tem mais humor, além de que na versão do clássico também tem um tom de humor mais parecido com o mangá. Diferente da versão atual, que é mais contida. Outra diferença é que o Sanosuke não dá a desculpa que recebeu a mulher como pagamento, tal como a gente encontra nessa versão nova e também no mangá. No clássico, o Kenshin já conta a verdade desde o início. Tanto no mangá como no remake, a Kaoru dá um soco na cara do Kenshin porque ele aceitou como pagamento uma pessoa. Já na versão clássica, a Megumi é muito mais atirada pra cima do Kenshin e a Kaoru fica com ciúme e dá um soco na cara do Kenshin, chamando ele de safado. Além de que o Kenshin apanha até ficar praticamente desmaiado. A Megumi, ela provoca muito mais a Kaoru na versão clássica do que nessa versão nova. Embora a versão de 2023 seja mais próxima do mangá, o mangá também tem aquele tom mais cômico. No clássico, Sanosuke nessa parte meio que fica do lado da Kaoru e diz que a Megumi é uma raposa. E o Kenshin percebe que eles estão sendo observados. E mais uma vez a Megumi dá em cima do Kenshin e esculacha a Kaoru. A Kaoru fica bastante irritada com aquela cena e cobre os olhos do Yahiko. E logo em seguida ela grita com o Kenshin. Na versão atual e no mangá, Kaoru bate no Yahiko. E nesse remake ela expulsa apenas Sanosuke, Megumi e Kenshin. No mangá a cena é mais cômica e ela expulsa o Yahiko junto. Tanto no remake quanto no mangá, o Sanosuke quer descobrir mais sobre a origem do ópio. Ele quer pôr um fim na circulação dessa droga que matou o amigo dele. No clássico nós teríamos uma cena extra que não tem no mangá nem na versão atual, onde mostra que os caras que falharam na missão de trazer a Megumi de volta foram assassinados a mando do Kanryu. Também mostra o Aoshi conversando com o Kanryu e eles mesmos se encarregando de dar uma punição para os homens que são seus subordinados, já que se dependesse do Kanryu ele mata as pessoas que falham. No mangá e no remake, o Sanosuke é avisado por um amigo sobre o que aconteceu e eles vão lá conferir os homens que foram mortos. Tanto no remake como no mangá, é nessa parte aqui nesse local público que o Kenshin vê pela primeira vez o Aoshi. E é claro, todos os outros. Nessa versão, o Kanryu tem um cabelo mais escuro do que na versão clássica. No mangá ele parece ter mesmo o cabelo mais escuro. Na versão clássica, antes de encontrar o Aoshi, o Kenshin já tem informações da Megumi em relação a todos aqueles que trabalham para o Kanryu. Além, é claro, que cortaram essa cena da praça ali em que eles veem um ou outro. Também temos o Aoshi dando ordens para o Beshime e dizendo que ele vai ser acompanhado de outros 2 membros do grupo deles, algo que também não temos na versão clássica. A Megumi só conta para o Kenshin sobre o Aoshi nesse momento que eles veem todo o grupo ali reunido. Temos informações sobre o Niu Abanshu e uma boa introdução em relação ao personagem Aoshi, seguindo mais fielmente o mangá, já que isso tudo aqui, pelo menos no episódio 8 lá da versão clássica, não aparece. Temos também uma cena do Kenshin ali escrevendo e fazendo um esquema todo sobre os soldados do Kanryu. Na versão clássica, apesar dele falar sobre esses assuntos com a Megumi, ele não faz anotações. Nas 3 versões nós temos a Kaoru bisbilhotando, tentando ouvir o que o Kenshin e a Megumi estão conversando. E nessa parte até que achei que o humor aqui na versão do remake ficou bem equilibrado, se diferenciando do humor mais acentuado, mais escrachado do mangá e também da versão clássica. Apesar de que eu gosto também desse humor mais escrachado do clássico e do mangá. Tanto no mangá como no remake, o Kenshin entrega o organograma que ele fez ao Sanosuke para ele dar uma olhada. Porém ficou de fora do anime essa parte aqui que é um alívio cômico em que o Sanosuke fala mal da letra do Kenshin. No clássico é bem mais simples, o Kenshin só fala com o Sanosuke. Tanto no clássico quanto no mangá, o Yahiko estava ouvindo a conversa, ele aparece e derruba o Kenshin, o que não acontece na versão do remake. O Yahiko discute com o Sanosuke nessa versão do remake, mas não é uma discussão tão acalorada assim. No clássico a cena é mais engraçada, o Yahiko até tenta morder a cabeça do Sanosuke. E no mangá ele dá uma bela voadora que o Sanosuke ali apara com muita facilidade. Cada versão fez essa parte diferente. Temos essa cena que, ao que tudo indica, a Megumi se lembrou da família dela nesse momento. Isso também está presente no mangá, mas na versão do clássico não existe. No mangá ainda temos essa cena que mostra que o grupo do Beshime chegou ali no local do dojo. Também temos essa página com a interação entre os 3 e o grandalhão, o Ryotoko, decidindo que ele vai dar conta da situação sozinho. E ele chega na versão do remake ali surpreendendo a todos.
tal como acontece no mangá. Diferente do clássico que o Kenshin e o Sanosuke conseguem perceber antes do Ryotoko invadir o lugar. E falando no grandalhão, ele teve aí mudanças em seu visual em relação ao mangá e também a versão lá de 1996. E o episódio se encerra assim na hora que é começar a luta com o Ryotoko. Diferente do clássico que já resolve essa luta lá no episódio 8. Enfim, esse episódio foi mais de transição, não quiseram iniciar a batalha do Ryotoko com o Sanosuke. É um episódio mais fiel ao mangá, tem só algumas pequenas modificações. É um episódio ok. Apesar de todas as modificações que temos lá na versão clássica e não seguir tão fielmente o mangá, eu confesso que o episódio 8 lá do clássico me agrada mais do que esse episódio 8 aqui da versão remake. Embora eu compreenda que alguns detalhes do mangá que temos nessa versão do remake, eles são melhores e realmente acrescentam para histórias, e eles eram importantes e não deveriam ter sido tirados lá da versão do clássico. Mas no geral, o episódio 8 do clássico me agrada mais, me entretém e diverte muito mais do que esse episódio aqui que foi bem morno. Enfim, espero que o próximo episódio seja melhor, e eu quero saber de você o que você achou do episódio 8 de Samurai X Remake. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo. Não estou entendendo o que está vendo, mas não vou deixar machucar essa moça.